Após a introdução do Nen em Hunter x Hunter, outros vários conceitos derivados do Nen foram apresentados. Um desses conceitos foi o sistema de pactos ou contratos. Os pactos de Nen são acordos de troca equivalente entre o usuário de Nen e seu próprio Nen. Esses acordos são feitos geralmente para alterar regras previamente criadas das suas habilidades, com o intuito de criar determinadas vantagens. É claro que quanto maior a vantagem que você vai criar, maior vai ser o preço a pagar. Por exemplo, ao criar suas correntes, o Kurapika impôs uma condição de usar a corrente de restrição apenas nos membros da trupe fantasma. Essa condição era necessária, já que o Kurapika necessitava de uma corrente extremamente forte, e limitar o uso a uma quantidade muito pequena de pessoas aumentou efetivamente a durabilidade da corrente. Além da durabilidade, ele atribuiu que quem ficasse envolto dessa corrente ficaria em estado de Zetsu, e para que isso fosse possível, ele estabeleceu que se ele usasse essa corrente em outra pessoa que não fosse da trupe fantasma, ele morreria. E como ele criou uma condição extrema que coloca em risco a sua própria vida, a corrente aplica Zetsu no alvo e é praticamente inquebrável, haja vista que um membro mais forte fisicamente da trupe, que era o Vogin, não conseguiu fazer nada envolto a essa corrente. Ou seja, os pactos em Hunter x Hunter podem determinar quão poderosa pode ser uma habilidade se o usuário estiver disposto a se arriscar, criando contrapartidas relevantes para ter ganhos reais em suas habilidades. E o foco desse vídeo é em um pacto em específico, o pacto da Komugi. Durante o capítulo 249 de Hunter x Hunter, a Komugi está no palácio junto de Meruem jogando Gunji, e no início de mais uma partida, o Meruem propõe uma aposta. Se a Komugi ganhar, ela pode pedir o que ela quiser. Se o Meruem ganhar, ele vai ficar com o braço esquerdo de Komugi. O intuito do Meruem com essa aposta é claramente deixar a Komugi desconfortável, onde colocaria na cabeça dela o desejo de ganhar algo muito estimado e ao mesmo tempo o medo de perder um membro e morrer consecutivamente. A ideia aqui é simplesmente provocar uma instabilidade emocional a ponto dela não conseguir manter o ritmo de jogo. Porém, o que o rei não esperava é que a Komugi tinha uma contraproposta. Ela fica desconfortável em apostar o braço esquerdo e diz que gostaria de apostar o que sempre aposta: a própria vida. Com base nessa fala da Komugi, a comunidade de Hunter x Hunter entrou quase em um consenso de que ela tem um pacto de Nen que a permite ser tão boa jogadora de Gunji, e mesmo ela demonstrando ser uma usuária de Nen natural e posteriormente sendo confirmado pelo próprio autor ser um usuário de Nen da classe de aprimoramento com um dom natural para o Nen, acho que a afirmação dela ter um pacto de Nen onde ela aposta a própria vida a cada partida está errada. Durante a obra tivemos a demonstração de alguns pactos em formato de restrição de habilidade, como a do Kurapika que eu citei anteriormente. Porém, não tivemos nenhuma citação por parte de treinadores especializados em Nen de pessoas que fizeram pactos inconscientemente, mesmo sendo gênios, como no caso da Komugi, que conseguiu desenvolver o Nen por conta própria de uma forma natural, mostrando a versatilidade que a classe de aprimoramento pode atingir. O pacto, de certa forma, mais inconsciente que vimos foi o pacto do Gon, onde ele sacrificou a capacidade de manipular o Nen para usar todo o potencial que ele tinha contra Pitou. E falo que esse pacto foi inconsciente pelo fato do Gon estar emocionalmente abalado e só ter noção do que de fato aconteceu posteriormente aos eventos da sua luta contra Pitou. Mas o Gon ainda tinha conhecimento amplo sobre o Nen e a possibilidade de criar pactos com o próprio Nen, diferente da Komugi, que até o momento de sua morte não tomou conhecimento das suas capacidades de Nen. Eu pessoalmente acredito que o Nen que a Komugi usou durante a sua vida de fato aprimorou seu cérebro em relação ao Gunji devido à sua garra de querer ganhar, porque era algo que ela precisava acima de tudo, e apostar a vida foi uma forma dela mostrar sua determinação. Porém, eu não acredito que isso chegou a ser um pacto que dá alguma vantagem a ela. Como a própria Komugi explica no capítulo 249, ela é uma filha de uma casa de 12 membros, onde ela é a maior provedora. Ela é o pilar que sustenta a casa que sempre foi pobre, e perder uma partida de Gunji faria com que ela e sua família voltassem a uma situação de miséria, já que, como ela afirma, após um jogador de Gunji, mesmo sendo um campeão mundial, perder uma única partida, ele passa a ser um Zé Ninguém. E ela acredita que seria um estorvo para sua família se isso acontecesse. A vontade de ajudar a própria família fez ela ter uma determinação de ferro em relação a ser a melhor jogadora de Gunji, para proporcionar à sua família a melhor vida possível. Essa determinação e vontade provavelmente despertaram o seu Nen. Segundo a Komugi, perder uma partida reduziria sua vida a lixo.
Ela mesmo diz que oferecer a vida ao Meruem depois de perder uma partida de Gunji seria mesmo que nada, porque a vida dela não valeria nada. E no final, oferecer a vida após perder uma partida seria até mesmo um insulto ao rei. A fala da Komugi é clara. Ela diz que se perdesse uma partida de Gunji enquanto jogadora profissional, ela iria se suicidar. O que significa que ela não faz uma aposta ativamente toda vez que vai jogar. Ao ficar frente com um oponente, o que está em jogo é o título de melhor jogador de Gunji. E no subconsciente da Komugi, a determinação de ganhar ou morrer se perder, já que ela julga não ter valor fora do tabuleiro. Quando ela chega ao palácio e joga com Meruem inicialmente, ela estava como sempre esteve, usando seu Nen para o Gunji, mas não havia uma aposta, não havia nada além da determinação de continuar sendo a melhor. Após o Meruem entender a história da Komugi, ele diz a ela para esquecer a aposta, o que pode facilmente significar para ela que a partida é uma forma de entretenimento, mas como uma pessoa que honra sua habilidade, continua a jogar com toda a vontade e derrota Meruem todas as vezes. O que fica claro aqui não é um pacto, é a determinação da Komugi que resume a sua vida a ser uma jogadora de Gunji, e ela ser uma usuária de Nen natural faz ela se aprimorar mais rápido do que outros jogadores. Especificamente sobre a dinâmica dos pactos em Hunter x Hunter, é bem provável que ela possa fazer um pacto onde ela vai evoluir gradativamente à medida que ela percebe novas jogadas no tabuleiro para sempre superar o adversário. Lembrando que ela supostamente fez esse pacto de forma inconsciente. É bem mais plausível pensar que o Nen de aprimoramento que ela desenvolveu com o tempo estimula o seu cérebro de maneira mais precisa e rápida que as outras pessoas, fazendo ela pensar em um número de jogadas inimagináveis a cada jogada do oponente. Ou seja, os pactos estabelecidos em Hunter x Hunter são naturalmente precisos. É X em troca de Y, e não algo vago como seria o pacto da Komugi, onde ela apostaria a vida em troca de experiência. Um ponto que reforça a minha ideia de que o Nen de aprimoramento desenvolvido previamente fortalece a Komugi e não um pacto é que no capítulo 257 ela tem um despertar definitivo do seu Nen, e o Meruem diz que a partir daquele momento ela vai evoluir cada vez mais no Gunji, ou seja, a evolução dela baseada em Nen foi perceptível ao rei. Esse despertar da Komugi provavelmente acontece devido ao uso de forma prolongada das suas capacidades naturais de Nen, fazendo ela abrir aos poucos mais e mais poros, e à medida que seu Nen se desperta, ela evolui seu Gunji de maneira mais acelerada, como foi constatado pelo Meruem. Dizer que a Komugi tem um pacto de Nen que a permite ser superior em algo é ignorar o simbolismo da participação da Komugi no arco das Formigas Quimera. Ela está ali para mostrar ao rei o potencial que o mais frágil ser humano pode ter, e que mesmo o rei sendo a criatura mais poderosa, ele ainda pode ser superado de inúmeras formas por pessoas comuns deste mundo. O próprio Meruem percebe essa questão quando ele relembra da criança que ele matou. Ele afirma que aquela criança poderia o superar em alguma área que ele não dominasse. Porém, a maldade que há no rei decide que o maior poder é o poder da violência, a qual ninguém o pode superar. Eu não descarto a Komugi ter um pacto de Nen, seria algo cômodo, porém acabaria com todo o simbolismo das cenas citadas e da fala final do Netero, onde ele afirma que o Meruem não deve subestimar o potencial humano. A Komugi ser apenas uma pessoa que fez um pacto coloca ela em um lugar que poderia ser ocupado por qualquer pessoa que fizesse algo semelhante, já que não era necessário apostar a própria vida para ganhar experiência em algo bobo como um jogo. Eu pessoalmente acredito que o poder da Komugi era único, e não algo que poderia ser resumido a um mero pacto. Mas essa é a minha interpretação da obra, fiquem à vontade para deixar de vocês aí nos comentários. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos de Hunter x Hunter. Tudo de melhor para vocês e até o próximo vídeo.